Então, eu sou o Henrique Faria aí, muitos dizem aí, tem um apelido, né, muito conhecido aí nas empresas onde eu passei, como Batatinha. O pessoal me chama de Batatinha, apesar de ter a zoeira do Henrique Faria, o pessoal me chama de Batatinha. Eu gosto de tomar uma cerveja e pro bar aí, tô sofrendo muito nessa pandemia aí. Costumava ir bastante aí, tomar uma cervejinha com os amigos, com a galera do trabalho, aí, inclusive da ZUP. Gosto também de tocar um violão. Bem quando eu comecei, quando eu entrei na ZUP aí, eu cheguei já tocando um violão pra galera, a galera cantou ali umas musiquinhas juntos com a gente. Então, isso é um pouquinho sobre mim. Beleza? Sobre a agenda, a ideia é passar na teoria primeiro, né? E também depois falar sobre a prática. A ideia é passar ali como que era antes do DevOps, como que foi a chegada do DevOps, o que são os containers, né? E os Kubernetes, né? E depois a gente vai aplicar uma prática simples aí, com cada uma dessas tecnologias, tá? Bom, eu começo com essa frase aqui, que é: a nuvem surgiu nos anos 60, né? Como assim? Como assim surgiu nos anos 60? Nos anos 60, os computadores, eles ocupavam armários e armários, data centers amplos, né, remotos, com ar-condicionado, um negócio gigantesco. Os desenvolvedores, eles submetiam suas tarefas e eram cobrados ali, né, pelo tempo que usava essas máquinas, né, pelo volume de dados processados, né, que eram os cálculos que as máquinas faziam. Um exemplo dele é essa IBM System 360. Né? Então, computadores como esse daí, depois foi ficando menores, e hoje o computador ele cabe aí no seu relógio, né? Obviamente que a nuvem, ela é muito mais sofisticada hoje, né? A gente tem aí GCP, AWS, a Azure. Como que a gente pode definir uma nuvem? Né? A nuvem significa comprar computador, computação ao invés de comprar computador, né? Então, por isso que eu provoquei ali, né? Lá nos anos 60, o pessoal alugava, né, remotamente ali aquelas máquinas para poder processar um código ali, né, e tirar algum resultado, né? Então, hoje não muda muita coisa, a gente consegue alugar aí funções até, né, na AWS, com Lambda, alugar infraestrutura, né? Comprar a computação, ela traz muitos benefícios. Você vai pagar só por aquilo que você usou. Além da economia, a gente tem outras facilidades, né? Terceirizar o hardware é só uma parte dessa história, né? Hoje a nuvem consegue terceirizar também o sistema operacional, bancos de dados, clusters, réplicas, rede, monitorias, alta disponibilidade, funções, né? Agora vamos falar aí sobre o surgimento do DevOps. Como que era antes do DevOps? Os desenvolvedores, eles escreviam software com foco em funcionalidades. E tinha uma outra equipe ali que era de operação, que eles recebiam esse software que os desenvolvedores criavam, né? E mantinham o software no ambiente de produção. E existia uma distância, né? Existe uma distância entre essas duas equipes que acabava gerando conflito. Né? Qual que é o conflito que gera dessa distância? Né? É o famoso, na minha máquina funciona. Quem nunca ouviu essa frase, né? Tá, mas o que de fato é o DevOps? Né? Para isso a gente precisa entender o cenário do sistema distribuído, e na nuvem também. Quando a nuvem surgiu, muita coisa mudou. Sistemas distribuídos são complexos, né? Não dá para desenhar um sistema hoje, né, sem pensar em recuperação de falha, timeout, escalar, né, ter o balanceamento de carga, as monitorias, né? Hoje, tempo aí e também, às vezes, um cliente aí é muito valioso, né? Os devs, eles se enxergaram na necessidade, então, de entender como que o software se relaciona com o resto do sistema. Como que as peças se encaixam ali de fato, né?
a sua aplicaçãozinha ali em Node, sua aplicaçãozinha em Java, né, como que ela vai se encaixar com o resto do sistema. Então, surgiu o DevOps, né, um movimento justamente para ajudar a resolver isso. Existem cargos de DevOps, né, existe também a ideia, né, sobre o DevOps, né, e o que é isso? É justamente a união das duas equipes, né, e o benefício aí, né, é a colaboração, o sharing de conhecimentos, né, a responsabilidade que eles dividem juntos, eles garantem que o software esteja correto juntos, né, escalabilidade. Então, ambas as equipes acabam aprendendo e numa corporação isso é disseminado, né, para outras equipes, então o processo de DevOps, né, acaba sendo muito mais fluido conforme o tempo. Então, DevOps não é uma questão técnica, é uma questão sobre organização, né? São boas práticas, né? Para a área de negócios, né, o que tem de benefício aí? É a qualidade, a agilidade, entrega de valor rápido, quero testar uma hipótese nova, né? Hoje a gente fala muito em accelerate, né? A automação, né? Ter o aplicativo disponível aí 100% do tempo, se possível, né? E hoje muito se fala sobre a aplicação nativa de nuvem, o famoso Cloud Native. Mas o que é Cloud Native? Significa que a sua aplicação, né, ela vai estar otimizada para a computação em nuvem. Eu pergunto para você, né, qual que é a vantagem de você ser nativo no Brasil, por exemplo? Ser brasileiro. Você tem fácil adaptação, né, eu consigo me mudar para qualquer lugar facilmente, porque eu conheço como são as leis, como são as regras aqui, né, como que a cultura acontece, né, e sabe se virar sozinho, né, tipo, eu vou pegar e vou viajar lá para o Amazonas, eu sou de São Paulo, vou viajar para o Amazonas, então, você sabe os meios que você vai lidar com isso, então, para a cloud, é a mesma coisa, né, para a sua aplicação é a mesma coisa. Quando a gente fala de uma aplicação que é nativa de nuvem, significa que ela se adapta facilmente com a nuvem. Ela consegue fazer uma fácil instalação, né, se torna fácil para utilizar os benefícios que a nuvem oferece, né? Hoje tem muitos benefícios, né? Existe um cara que consegue ajudar a gente a construir aplicações nativas de nuvem. Esse cara são os containers, tá? Lá em 1950, esse cara aí, o Malcolm McLean, é um caminhoneiro, e o seu dia a dia era bem difícil, né? Ele era muito trabalhoso, ele tinha que chegar no fornecedor de carga lá, né? E carregar todo o caminhão, chegava nos portos, né? Descarregava todo o caminhão no porto, no navio, né? Então, é um trabalho aí custoso também, né? Aí um dia ele resolveu ter uma brilhante ideia lá e falou, por que a gente não usa o container, né? Que eu coloco essa caixa aqui no meu caminhão, eu carrego todo ele com o fornecedor e na hora que chegar no navio, o navio só pega essa caixa e organiza, coloca num lugar, né, que entender que fica melhor lá no navio, né? E meu caminhão pega um container vazio depois disso, né? Então, foi aí que surgiu os containers. E para um software, é a mesma ideia, né? Então, o container ele faz empacotamento e o formato das distribuições padrões, ele tem capacidade maior de transporte, tem os custos menores, é fácil de manipular um container. Então, o formato de um container, ele precisa incluir lá nele tudo que a aplicação precisa para executar. Tudo isso em um arquivo de imagem, né? Que pode ser executado lá no runtime do container, falando um pouco mais aí, né, de software. Para criar essa imagem, a gente precisa do software e das suas dependências. Então, você precisa, por exemplo, da sua aplicação lá de catálogo e precisa das libraries, dos interpretadores, dos compiladores, das extensões, das configurações, né? A gente pode fazer um comparativo aqui com a máquina virtual, né? Quem já criou uma máquina virtual sabe que para você subir um software numa máquina virtual, você precisa de um sistema operacional, né, do hypervisor, e de um sistema operacional instalado para rodar aquela aplicação. Se você quiser rodar outra aplicação, vai ter que fazer a mesma coisa. Já nos containers, não.
Você usa só um sistema operacional que é o host, e nele você compartilha aí libraries, né, e componentes do sistema operacional para poder fornecer aí a sua aplicação. Então, você não precisa subir um sistema operacional, né? Então, o que era alguma coisa ali de 2 gigas, né, no seu sistema operacional na imagem virtual ali, acaba reduzindo aí drasticamente para um tamanho, por exemplo, de 30 megas. Uma outra vantagem do container é que é plug and play. Você consegue desconectar seu container facilmente, você consegue plugar numa máquina nova rapidamente, e se quiser colocar dois containers, né, por exemplo, do mesmo hot dog ali, né, para poder servir um grande evento, por exemplo, né, como os food trucks, né, você consegue colocar mais containers do mesmo tipo. E um cara que consegue ajudar a gente a criar containers, muito famoso aí, que é o Docker. O Docker, como eu tinha falado, ele tem esse Dockerfile. Esse Dockerfile é onde vai ficar onde a gente vai definir a criação da imagem do aplicativo que a gente precisa, né? Então, é aí que a gente vai colocar, por exemplo, num caso de Node.js, a gente vai colocar, usar a imagem do Node, a gente vai expor algumas portas, né, que é a porta que a gente faz o acesso a uma aplicação HTTP, por exemplo. Então, e aí a gente constrói, né, esse Dockerfile numa imagem, uma imagem Docker. E para a gente fazer essa aplicação funcionar, então a gente cria um container a partir dessa imagem. Simples, né? Mas ainda fica difícil administrar, né, tantos containers, se a gente for pensar aí num cenário de sistema distribuído, né? Suponha que a gente tem um e-commerce gigante aí ou, por exemplo, a Amazon, né, o próprio site da Amazon, ou a Netflix, né? Imagina quanto que não é distribuído esse sistema deles para poder atender a demanda, né? O tanto que eles têm que ficar repensando em arquiteturas, né? Sistemas, né? Então, fica difícil, né, a gente administrar esses containers. Imagina. Aí que vem a importância do orquestrador de container, tá? Esse orquestrador de container, ele consegue configurar, programar, implantar, cuidar da disponibilidade dos containers, fazer balanceamento de carga. Na hora que chegar aqui uma requisição, eu vou direcionar para o melhor container, né, que vai cair essa requisição, né, onde está a instância da minha aplicação. Consegue monitorar como que está esse container para saber se ele está saudável, se não está, para poder substituir, né? Então, basicamente, é isso daí. Ele também protege as interações dos containers, porque às vezes pode ser que você tenha um container que comunique com outro, tá? E facilita ou não facilita a vida de um sysadmin na hora que ele vai lidar com tantas máquinas, né? Quem ajuda a gente nisso é o Kubernetes. Tem também o Docker Swarm, mas hoje em dia o mais famoso aí, o mais utilizado também é o Kubernetes, né? Outras facilidades que o Kubernetes tem, né, é de fazer implantações aí com downtime zero, né? Ele não deixa a aplicação indisponível. Ele também consegue fazer os famosos deploys canários, né? Que vem do conceito lá das minas de carvão, né, quando os mineradores queriam descer lá para poder trabalhar e pode ser que tinha algum gás tóxico, então eles enviavam os canários, né, coitados, para ver se eles morriam. Se eles morriam, significa que tinha perigo, né? Então é a mesma coisa para os containers, né? Então eu não vou substituir o meu container novo, né, se ele tiver algum problema aí com a minha implantação. Então, ele manda alguns containers novos aí para poder ver se dá alguma coisa de errado. Se der alguma coisa de errado, faz o rollback. Ele também consegue fazer o Blue-Green Deployment, que ele fica analisando aí a saúde do novo container. Tem alguns indicadores para dizer se está tudo certo, se não está. O Spring Boot, ele consegue fazer
um health check bem bacana para poder, bem automático, né, para a gente conseguir ter essa noção se a aplicação está ok, se não está, se está integrando com todas as dependências. E também consegue fazer o auto-scaling. O auto-scaling, muito cuidado, né, porque se você configurar mal, né, aí que entra as dificuldades do Kubernetes. Se você configurar mal o seu orquestrador, então ele pode te dar um custo aí absurdo. E isso não vai ser muito legal. O auto-scaling, tem que tomar cuidado com ele. Mas como que é a arquitetura do Kubernetes? Voltando àquela mesma ideia lá, tinha falado sobre a máquina virtual, né? Aí a gente tem também aquele exemplo com os Dockers, né? Tudo no sistema operacional, beleza, a gente tem os Dockers. A questão é que o Kubernetes você consegue gerenciar clusters também e cuidar de uma forma mais elegante aí e com mais facilidades das comunicações entre containers, né? Da rede desses containers. Quais são os principais componentes aí do Kubernetes? O cluster. O cluster ele é composto do plano de controle, né, e dos nós. Então, o plano de controle é um conjunto de processos lá que controla os nós, né? Os nós são máquinas, né? São máquinas com hardwares, né? Por exemplo, tem 4 GB em um nó, tem 6 GB em outro nó, né, de memória RAM. Então, ele consegue orquestrar essas máquinas. Então, esse plano de controle, ele cuida de gerenciar todas essas coisinhas aí, né? É tipo o core mesmo, é o core mesmo do Kubernetes. Vou entrar mais em detalhe nele nos próximos slides, tá? E tem uma parte que é menor ainda que o plano de controle aí, que acaba ficando ali nos nós, que é o kubelet. O kubelet é ele que lê os manifestos, que também eu vou mostrar na prática esses manifestos, né? Que são instruções aí para como que as pods devem se comportar, né? E ele assegura que os containers estão executando certinho, né? Ele que faz as comunicações com o plano de controle e consegue se autogerenciar. O pod é a menor parte do Kubernetes, é dentro dele que ficam os containers. Então, pode ser que ele tenha é mais comum ter um container dentro de um pod, né? E caso tenha mais de um container, né? Vou dar um exemplo, um container de uma aplicação de catálogo. Pode ser que tenha algum processo em paralelo ali que a gente possa querer rodar em um container, né? Junto dessa pod. Né? Então, por isso que fala que pode ter um ou mais containers. Então, cluster, plano de controle, kubelet e pod. São essas as principais componentes do Kubernetes, tá? Agora tá um cara aqui que é um dos caras que a gente mais mexe, que é o deployment. O deployment, ele é uma configuração aí, que ele é responsável por criar e atualizar os pods, né? Ele cumpre com esse objetivo dele, tendo apoio também dos replica sets, né, que garantem aí, são mecanismos que garantem que estão sendo distribuídas as cargas para os pods, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 pods rodando um serviço de catálogo e às vezes está recebendo muita requisição lá de um e-commerce, então o replica set que tem as propriedades aí para poder lidar, né, com base nas configurações, a melhor maneira de lidar com os pods. E tem um cara no Kubernetes, dentro lá daquele control plane, né, que é o plano de controle do outro slide, que ele tem um agendador, né, um escalonador ali que consegue escolher qual que é o melhor node para que essas pods fiquem. Né? Então, está sendo consumido muito recurso aqui nesse node aqui, nesses 4 GB aqui está pouco. Agora eu entendo, o escalador vai cuidar assim, eu entendo que agora ele tem que ficar nesse outro node. E o Kubernetes, ele lida com isso aí de uma maneira muito tranquila, né, sem impactar nenhum aspecto de rede, né, então ele consegue suprir essas coisas para a gente. Então, como eu tinha falado, o escalador é esse cara aqui, ele que vai decidir aonde que vai executar as pods recém-criadas, né, mas o core mesmo do Kubernetes, né, dentro desse control plane aqui, é
o API Server. É através dele, né? Ele é uma API mesmo em REST, mesmo em HTTP, que a gente, tanto as pessoas de fora quanto a própria aplicação se comunica por ele. Inclusive, até o próprio comando do kubectl, né, na verdade, utiliza essa API por baixo dos panos, né, a gente vai usar isso bastante aqui na prática, para poder acessar, configurar, né, lidar, organizar, gerenciar aí o nosso cluster, tá? O etcd aqui, ele é o banco de dados, né? Então, todas as configurações ficam salvas aqui. Aquelas configurações que eu tinha falado do deployment ficam salvas aqui. Então, sempre quando a gente atualiza, né, o Controller Manager, ele acaba executando esses deploys, é ele que acaba controlando, né, esses deployments, né, que são configurações. Então, a gente quiser aumentar, por exemplo, eu quero que tenha 3 pods. É esse cara aqui, junto com as configurações, que vai, de fato, fazer com que de 2 pods vá para 3 pods. Beleza? E também, o Kubernetes, ele tem uma API também fácil aí com provedores cloud, né? AWS, Azure, GCP, aí, os mais famosos. Tem 2 livros aí que eu indico bastante. Um é o Descomplicando o Docker, para entender melhor como trabalhar com o Docker, e esse Cloud Native DevOps com Kubernetes. São excelentes livros, bem completos, dá para se virar bem, tem grandes dicas, inclusive fala sobre Service Mesh um pouquinho. Bora praticar, então? Bom, antes de tudo, eu vou mostrar como que você instala um Docker, tá? Você pode instalar pelo Linux, né, normalmente com apt install lá, ou você pode também pelo Mac, que é simplesmente baixar essa ferramenta que ele vai iniciar uma máquina virtual para você rodar o Docker. Já no Linux, como tem componentes que são compartilhados entre o Docker e o Linux, ele roda nativo, então é muito mais rápido. Então aqui já iniciei aqui o meu Docker, ele já está rodando, tá? Mas aqui é só para uma visãozinha mesmo para vocês. Bom, a ideia da prática é a gente... subir primeiro aqui uma aplicação demo em Docker. Essa aplicação de demonstração, ela tem um Express.js, deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Agora vai, hein? Ela tem uma função... Ele é um... né? Que expõe uma porta 3000, usando o Node, né? E para isso, a gente precisa, né? Essa aplicação, ela roda aqui local, tranquilo, a gente bate localhost 3000 e vem esse Hello World, só que a gente precisa, para a gente criar uma imagem, a gente precisa criar um Dockerfile, certo? Então, basicamente, essa aqui é a estrutura de um Dockerfile. Para cada caso, é um caso, tá? Nesse exemplo aqui, ele acaba expondo a porta 3000, ele roda também antes aqui um npm install, né? Ele antes de tudo aqui, ele acaba copiando os arquivos necessários para poder rodar esse npm install. Porque assim, na hora que ele vai buildar, né, essa imagem, ele acaba seguindo essas instruções e ele tem um ambiente do seu host, da onde você está executando, e também tem o ambiente da onde ele vai construir essa imagem, tá? Então, tem que saber diferenciar essas duas partes, né? Entender que a gente precisa, às vezes, copiar arquivo, a gente precisa executar um comando, né? Aquele livrinho lá do Docker, ele ajuda muito a gente com esses detalhes aqui de como que a gente... as opções que a gente tem de configuração, tá? Então, depois que eu disse que eu expus a porta 3000, eu vou rodar o comando node index,
que vai iniciar a minha aplicação. Então, essa aqui é uma configuração da inicialização do meu container, né? Então, tem a minha imagem já compilada, então essa aqui é a instrução de inicialização do meu container. Beleza? Então, isso aqui que vai ser executado quando eu mandar gerar um container. Então, a gente consegue usar alguns comandos aí, bem na linha de comando, mas tem um cara que ajuda bastante a gente, que eu até vou pular essa parte de usar linha de comando, que é o Docker Compose YAML. A gente, através do Docker Compose, né, a gente consegue criar esse arquivo de configuração, né, que você consegue dizer como que é o modelo, né, então você salva meio que a forma que você vai subir esse seu container. Então, você declara aqui os serviços, né, demo, que é o nome da minha aplicação demo, certo? O nome do meu container, que eu vou chamar de demo também. A imagem, né, 1.0. Mas por que tem essa imagem 1.0 aqui, né? De onde que eu tirei essa imagem 1.0, tá? O que eu fiz? Eu acessei a pasta, vou testar o terminal aqui, eu acessei a pasta do demo e executei esse Dockerfile para criar a imagem, certo? Então, Docker... Deixa eu acessar a pasta primeiro, né? A gente consegue ver que aqui dentro está o meu Dockerfile. Então, eu rodo o comando docker build, né? Nessa minha pasta local, que ele já vai identificar o meu Dockerfile. E passo a tag da minha imagem. Vai ser demo 1.0. Ele vai executar toda a compilação. Certo? Toda a imagem do meu container agora ficou tagueada no meu Docker. Aonde eu consigo ver ela? Vou dar um Docker images. E eu consigo ver ela... Ih, agora ficou ruim para ver, né? Deixa eu acessar pelo terminal que ficou melhor. Docker. Não precisa estar na pasta não, tá, gente? Então, a gente tem aqui, ó, a nossa imagem demo, versão 1.0. Ela foi criada aqui. Tem seu ID, certo? Esse comando aqui é para visualizar todas as imagens que eu tenho aqui na minha máquina, tá, gente? No meu Docker, na verdade. Então, já que eu tenho essa imagem já tagueada, então eu consigo rodar um container em cima dessa imagem. Só depois disso. Né? E eu vou falar que eu quero expor a porta da minha máquina, que é a porta 3000, e a porta da minha aplicação em Node, que é 3000. Inclusive, está aqui também. Então, eu vou acessar essa minha aplicação pela porta 3000. Se eu quiser mudar isso aqui para 4000, eu vou acessar a partir da minha máquina da porta 4000 para a porta 3000. Eu consigo conectar tranquilo, tá? Bom, depois eu entro nessa questão de network, tá? Esse cara aqui não precisa de network para rodar. Então, eu vou rodar aqui, então, um Docker Compose. Ah lá, falou que está disponível na localhost 3000. Vamos ver se está funcionando. Tá lá, Hello World. Beleza? Bom, vamos deixar o cenário um pouquinho mais complexo, que esse aqui está muito simples. Tá? Ah, mas como que eu faço isso aqui com um banco de dados? Eu quero conectar com o banco de dados. Né? Então, eu criei uma aplicaçãozinha para a gente aqui, que é o catálogo, que é basicamente a mesma coisa. Tá? Eu expus um endpoint /products.
né, e fiz um find no banco de dados, certo? Essa aqui é a minha conexão com o banco de dados. Eu pego uma variável de ambiente para poder trazer minha URL do banco de dados, certo? E vamos, então, subir essa aplicaçãozinha. Bom, antes de tudo, eu preciso... Tá vendo? A construção do Dockerfile dela é igualzinha. Tá? Só mudei a porta aqui 4.000 para não entrar em conflito. Então, é o seguinte. Para poder subir minha aplicação com o banco de dados, o que eu preciso? Eu preciso do Mongo. Então, esse cara aqui eu peguei lá no Docker Hub, né, que é uma imagem já pronta do Mongo, né? Ele acaba pegando a última versão aqui, a latest, na verdade, né? E a gente passa um usuário e senha e ele automaticamente configura um Mongo para a gente. Esse Mongo Express é a mesma coisa, só que ele só serve, ele é tipo ele é um sitezinho ali para a gente poder gerenciar esse banco de dados. Então, a gente consegue criar coleções lá, criar registros, certo? Com o usuário e senha também aqui para poder conectar no banco de dados, senão não dá certo, não. E a minha aplicação demo é essa daqui. Opa, eu coloquei como demo, mas na verdade ela não é o demo não, hein? É o catálogo. Beleza? Então, pra gente, é o mesmo esquema. Só que antes eu falo aqui para ele, cara, antes de subir minha aplicação do catálogo, eu preciso estar conectado no banco de dados. Então, eu vou falar assim, que essa aplicação aqui no catálogo depende do Mongo, que é esse cara aqui. Container name catálogo, a imagem eu também vou gerar lá agora. Vamos gerar a imagem. Na pastinha desse catálogo. Vou rodar aqui o Docker build. .mt. Catálogo 1.0. Eu tenho total autonomia para poder falar, não, agora eu quero buildar uma 2.0, porque eu quero manter a antiga, né? Então, isso também é muito usado para poder controlar a versão, né? Ali com o seu Continuous Integration, né? Então, vamos lá. Acabei de gerar a imagem. Vamos só verificar se ela está aqui, então. Docker Images. Certo? Está aqui a catálogo 1.0 criada. Então, beleza. Agora eu consigo usar essa imagem aqui. Expus a porta e declarei na variável de ambiente. Lembra que eu deixei para a gente receber na minha aplicação a URL do Mongo por variável de ambiente. Certo? Que é o Mongo URI aqui. Certo. Só que tem um porém. Né? Agora que vai entrar a questão do networks. Se eu não colocar todos esses serviços na mesma rede, né, eles não vão conseguir se comunicar entre si. Então, eu consigo criar a minha network, posso colocar aqui qualquer coisa. Mas eu coloquei my network só para ser uma forma bem genérica, então eles vão estar na mesma rede, então eles vão conseguir se acessar aí. Beleza? Então, o próximo passo é subir esse Docker Compose aí. Então, vai criar o Mongo. Olha lá, por último ele fez o catálogo, tá vendo? Porque ele depende do Mongo. Vamos acessar aqui a nossa aplicação, conecta com o banco de dados, tá aqui, ó. Essa aqui é a aplicação que está conectada com o banco de dados já. Esse daqui é aquele gerenciador do banco de dados. Né? Eu consigo criar uma coleção aqui, que eu vou chamar ela de Products. Vamos fazer um insumo para a gente poder fazer o nosso find lá, hein? Então, eu vou inserir um novo documento, que é
um item, né, um produto, né? Vou chamar ele de tênis Adidas. Não estou ganhando nada para fazer a propaganda da Adidas. Certo? Criei meu produtinho, está aqui. Agora vamos acessar a nossa aplicação que faz a busca no banco de dados. /products. Olha lá. Ele trouxe para mim os meus produtos. Beleza? Isso aqui é o Docker. Isso aqui simplesmente é só Docker, seu Docker Compose, que facilita a gente criar aí nossos containers, certo? Bacana. Bom, agora vamos dar um passo à frente. Vamos falar sobre o Kubernetes. No Mac, a gente consegue ativar o Kubernetes diretamente por aqui, facinho. Só dá um Enable Kubernetes e já instala para você tudo que precisa, né? No Linux, você consegue usar o Minikube. O Minikube, ele também consegue instanciar para você um cluster lá de um node, de um nó só, tá? Esse Kubernetes aqui, ele acaba usando como cluster o meu próprio Kubernetes, meu próprio Docker, na verdade. Deixa eu derrubar minhas aplicações aqui, vamos tentar subir esses caras aqui no Kubernetes. Bom, deixa eu dar um Docker PS, comandinhos do Docker aqui, ó. Tá vendo? Tá rodando aqui uma aplicação aqui que é a demo 1.0. Onde que eu desligo ela? Onde que eu liguei ela, na verdade, né? Terminal, start no terminal. Deixei rodando esse Docker Compose aqui. Beleza. PS. Eu vou remover essa imagem na mão aqui, ó. Então, como eu faço para deletar um container em execução, né? Docker stop. Eu posso passar ou o name dele, ou o container ID dele, que eu vou passar o container ID. Bom, perguntaram aqui para mim qual que é a diferença do Dockerfile e do Docker Compose. O Dockerfile, ele faz o quê? Ele constrói a minha imagem. Então, ele coloca todas as minhas libs, né? Tudo que eu preciso para rodar a minha aplicação, inclusive a minha aplicação. O Docker Compose é o cara que vai executar essa minha imagem de fato. Ele vai pegar essa minha imagem e colocar dentro do container. Aí, com isso, a gente vai conseguir instanciar a nossa aplicação de fato. A imagem é só um preparativo. Como que eu acesso os containers na mesma network? Utilizo no localhost? Boa. Deixa eu pegar aqui que esse cara... Como que é o seguinte aqui? Não sei se vocês repararam, mas eu passei um pouco rápido aqui nessa questão dos environments, e essa aqui é a minha URL do Mongo. Mas a minha URL do Mongo, meu Mongo, na verdade, ele está aqui. Mas como que eu conectei a esse Mongo aqui? Eu simplesmente passei o nome do container para ele como host. Isso aqui poderia ser mongo.com.br. Né? Mas aqui eu passei só o Mongo. E com isso ele conseguiu, né, se conectar a esse Mongo. Boa pergunta aí. Beleza? Então vamos lá, vamos para o Kubernetes. Outra coisa também, eu consigo dar um Docker PS-A. Ele mostra para mim todos os meus containers que estão desligados. Tá? Se eu quiser remover um container também, eu consigo fazer um Docker remove do catálogo. Ele vai deletar o container. Um monte de coisinha que a gente consegue fazer aqui. Bom, vamos para o Kubernetes, então. Então, o comando mais básico do Kubernetes, a gente lida aí na nossa máquina local, é o kubectl, certo? A gente consegue buscar as pods. No momento, eu não tenho nenhuma. Não foi encontrado nenhuma pod. Eu consigo buscar até os meus deployments.
são as configurações, né, que vão gerar as minhas pods. Eu consigo buscar também meus services, né? O service, ele serve para poder conectar, expor, né, essa minha pod, né, esse meu serviço, na rede, né? Então, quando eu coloco, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe dele, mas quando eu coloco aquele cluster P, significa que ele vai se conectar entre todas as pods, né? Todos as pods que abrangem esse serviço, né? Eles vão conseguir se conectar e descobrir qual é o IP de cada um ali e se comunicar internamente, tá? Mas eu vou entrar em um pouquinho mais detalhes sobre esses serviços, porque a gente vai precisar disso para poder a gente continuar aí com o exemplo, tá? E é isso, vamos lá. Como que faz para a gente criar o Kubernetes? Ele também tem uma forma aí de você lidar com linhas de comando, mas tem um cara que facilita muito a nossa vida, assim como os Docker Compose, né? Que são os manifestos, né? Então, os manifestos, a gente tem o deployment e o service aqui. Existem formas mais avançadas, que é usar o Helm, né, para poder gerar nossas instâncias, né? Mas eu vou para uma maneira mais roots aqui, mostrando como que a gente faz primeiro a configuração da nossa aplicação, tá? Então, tem uma série de configurações aqui que são padrões, que são só para linkar, né, as minhas pods aí com uma label, né, rotular elas com um catálogo, tá? Eu não vou entrar em detalhe desses caras aqui, certo? E também tem a questão das réplicas. Isso aqui é meio que padrão para todos os deployments, tá, gente? Essas informações de catálogo e repetindo aqui. Então, no Helm, isso aqui não repete. Isso aqui fica mais prático, né? Fica mais abstraído. Então, aqui eu digo quantas réplicas que o meu deploy vai ter. Ou seja, eu vou colocar aqui, nesse caso aqui, está criando 3 pods. Eu vou para aquela aplicação mais simples, e a gente consegue ter uma noção melhor, tá? Então, essa aqui é a demo, ela tem 3 réplicas. A imagem é a demo 1.0, é a mesma que eu criei lá no Docker. Então, ele acaba meio que compartilhando por estar na mesma máquina, tá? Que o meu Kubernetes aqui. E eu falo que a porta desse container é 3.000. É bem parecido com o Docker Compose lá, galera. Só que quem vai estar gerenciando isso daí é o Kubernetes. Certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode iniciar esse deployment. Vamos acessar a pastinha de manifesto só para pegar esse arquivo que facilita a nossa vida. cd manifests. Então, o que eu quero fazer? Eu quero aplicar uma configuração lá no meu Kubernetes. Então, o control plane ele vai fazer toda a gestão lá para mim, de criar essas pods, né? Apply, -F, o arquivo, né? File. Então, eu quero rodar especificamente demo deployment YAML. Criou. Vamos ver o que vai acontecer? A gente consegue observar. Get pods. Opa, tá criando. Ó, a gente viu que subiu 3 réplicas da minha aplicação demo. Tá subindo, né? Vamos bater de novo. Opa, agora tá rodando. Se a gente pegar o log dela, ó, eu vou pegar essa pod em específico. Vou fazer um kubectl logs -f. Ó, já logou lá que está aberta para localhost 3000. Vamos ver se a gente consegue acessar ela. Localhost 3000. Não conseguiu, por quê? Porque a gente precisa de um serviço e de um port forward para poder se conectar a essa pod, né? Então, o serviço ele vai fornecer
essas conexões. Vamos lá. Eu vou subir, então, mostrar para vocês o serviço. O serviço, né, também linka lá com a minha aplicação demo, né, ele seleciona aqui a nossa aplicação demo, ele fala que na porta 3000 do cluster vai acessar a pod na porta 3000, certo? Depois eu falo sobre esse cluster IP. Tem outros tipos aqui, né? Bom, vou falar agora mesmo. O cluster IP, você consegue lidar com seus IPs internamente no cluster. A gente tem também o load balancer, que a gente consegue criar esse cara aí específico para justamente balancear as cargas lá no ambiente de nuvem, né? E a gente tem também o node port, que a gente consegue acessar as portas pelo endereço do node lá, né? E aí, agora eu vou subir esse serviço agora para vocês com cluster IP. Vamos lá. Deixa eu sair do meu log aqui. Para rodar o kubectl apply -f demo service. Opa! kubectl não, né? kubectl. Consegue ver como está essa criação do serviço. A gente consegue usar o kubectl get services. Certo? Então, está aqui a configuração desse meu serviço para demo. Só que ainda assim eu não consigo acessar, porque eu preciso trazer, né, isso aí foi uma configuração interna lá no cluster, né, então eu preciso trazer do cluster para minha máquina agora. Então, para isso, eu vou rodar esse comandinho aqui. Deixa eu abrir, tem outra. kubectl port forward, certo? Service. Ai, meu Deus. Serviço demo na porta 3000. Minha para 3000 do cluster. Mas a gente consegue acessar? Hello World. Certo? Se a gente também vir aqui get pods e ver o log desse cara, olha lá, ele deu um console log no hello, porque eu acionei a minha API. Beleza? Bora um pouquinho para um cenário um pouquinho mais avançado, que é aquele nosso lá conectando com o Mongo. Então, eu tenho que fazer essa mesma ideia para os outros, né? O nosso catálogo, né, eu tenho que passar as variáveis de ambiente aqui para ele também, né? Tem que passar também a porta aqui do... Peraí, que esse cara aqui ficou... Esse caso aqui é 4000, né? A porta é 4000 que a gente tinha definido. Log deployment. Tem também a configuração do Mongo, que é esse sim, fica na porta 27017. E tem a do Express, que fica na porta 8081. Mesma coisa dos outros. Só que tem um negócio da hora aqui que eu consigo rodar, que é o seguinte. kubectl apply. Eu vou pegar todos os meus arquivos. E vou executar eles todos de uma vez. Aí, ó. Ele falou que o meu demo não mudou, certo? Nem meu service do demo também não mudou. E foram criados todos esses novos aqui, certo? Então, eu consigo, a partir do port forward, conectar em cada um deles. Vamos ver lá como que está a situação das pods.
Então, tem 3 aplicações do catálogo, 3 pós do catálogo, uma do Mongo e uma do gerenciador do Mongo. Tá? Uma brincadeira legalzinha que a gente pode fazer aqui é, eu quero agora aumentar a quantidade de réplica no meu catálogo. Simplesmente eu venho aqui e rodo o apply. Olha só o que ele fez, colocou configured. Antes tinha 3, né? Ó, tem 2 que rodaram 70 segundos atrás e a nova que rodou agora nos últimos 11 segundos. Certo? Então, a gente consegue fazer configurações assim, por exemplo, aumentar a CPU, aumentar a RAM, né? A gente consegue fazer uma porrada de coisa com esses deployments, né? Mas tem aquela questão também do Helm, né? O Helm é um cara muito mais elegante para você lidar com isso. E acredito que, né, conforme o tempo vai passando aí, muito mais ferramentas começam a surgir que facilitam essa vida de gerenciar, né? Isso aqui, esse exemplo que eu dei para vocês foi um exemplo bem simples mesmo, tá? Só para destravar mesmo aí, né, a ideia, né, de como que é um ambiente de Kubernetes, né? Para quem não conhece. E é isso. Muito obrigado aí. Foi um privilégio aí poder apresentar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí, né? Tenha sido útil.